Ti, ó Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo eres Tu, meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo eres Tu, ó Deus. Aleluia. Hoje, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Santo eres Tu, ó Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí conectados ou que irão conectar-se em uma outra oportunidade a essa live. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o poder da fé em tempos difíceis. O que a Bíblia diz? Quais são as orientações do Senhor para as nossas vidas em tempos difíceis? Mas eu quero convidar você para prestar atenção na letra deste louvor que está rodando ao fundo. Aleluia, Jesus. Vai compartilhando essa live. Seja um mensageiro de Deus nessa noite. Seja alguém usado por Deus para levar a palavra do Senhor. Até alguém que de repente está desesperado, alguém que está passando por alguma dificuldade. Seja você um mensageiro, uma mensageira de Deus, um missionário, uma missionária de Deus, compartilhando a live. Paz do Senhor, irmã Ellen. Aleluia. Vamos compartilhando a live. Olha o que diz o Senhor neste louvor. Aleluia. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor, Dayana. Deus abençoe toda a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Irmã Ellen, irmão Wilson, glória a Deus pela vida de cada um que está se conectando aí. Preste atenção na letra desse louvor. Deus está falando através da letra desse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o dono de tudo. Irmão Nésio, boa noite. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos compartilhando a live aí. Nós já vamos começar uma breve palavra para as nossas vidas. O poder da fé em tempos difíceis, em tempos de dificuldade. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia, irmão Wilson, boa noite. Irmã Hildaíra, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor já tem a tua vitória. Descansa no Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus ministrou ao meu coração para compartilhar nessa live uma palavra que diz respeito à fé, que diz respeito a como agir nos tempos difíceis. Nós estamos passando um período, a humanidade está passando um período realmente muito difícil. Paz do Senhor, irmã Marley, Deus abençoe. Irmã Liliane, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus é maravilhoso. O que o Senhor nos ensina na sua palavra? Nós vemos aí muitas pessoas desesperadas por causa da situação em que vive o mundo atualmente. A pandemia que gerou desemprego, muitas percas, muitas vidas se foram, né? Muitos entes queridos a gente perdeu, e isto causa um desespero, isso causa um pânico no mundo. Mas nós glorificamos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, porque Ele deixa na sua palavra orientações
para que aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê num Deus Todo-Poderoso, possa conduzir a sua vida de maneira a ter esta fé, a ter esta paz que transcende todo entendimento, que só o Senhor Deus nos dá. Quando nós andamos na palavra do Senhor, quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós conseguimos viver de uma maneira mais tranquila, de uma maneira diferente, de uma maneira onde a gente consegue entender que tudo está no controle do Senhor. Nada foge à vontade ou à permissão de Deus. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos ter esta fé, ter esta paz e ter a certeza da vitória. A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, se alguém quiser acompanhar, está no livro de Mateus, uma palavra muito conhecida para quem congrega, é uma palavra bastante pregada, que fala sobre o dia, a respeito do dia em que o Senhor Jesus andou sobre as águas. Tempestade, dificuldade, ventos contrários que se levantam contra as nossas vidas. Os dias maus, eles vêm. E não importa se você é rico, se você é pobre, se você é doutor ou se você é humilde, não importa. Os dias difíceis vêm para todos. A diferença está em como nós enfrentamos os dias difíceis. E glorificamos a Deus porque Ele nos ensina como enfrentar os dias difíceis. E é agarrado às vestes do Senhor. É agarrado às vestes do Senhor, é agarrado à palavra do Senhor, é em obediência à palavra do Senhor, é a certeza de fé, é a certeza da vitória, é a certeza de que nós vamos vencer. De que pode demorar um pouco a luta, pode demorar um pouco a situação para se resolver, mas a vitória ela vai chegar. A vitória vai ser entregue. Porque o Senhor ele é fiel à sua palavra. O Senhor ele é fiel. Então eu quero convidar você que tem aí a sua Bíblia, a espada, como a gente costuma dizer, abra a sua Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 22 em diante, nós vamos meditar juntos na palavra de Deus. E no finalzinho da live, eu prometo que não vou demorar muito, não vou me estender muito, no finalzinho da live, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos. E eu tenho certeza que nós teremos resposta de Deus, que nós teremos e veremos o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer a você que está acometido de qualquer enfermidade, você que está enfrentando qualquer tipo de dificuldade, eu quero dizer a você, fique nessa live até o final. No final nós vamos orar. E nós temos a convicção, a certeza de que a oração que é feita em concordância, ela é ligada no céu. E o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, que tudo aquilo que pedirem a meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então eu quero convidar você, não saia da live, não deixa nada distrair você. Vamos meditar juntos na palavra de Deus. No finalzinho dessa live nós vamos orar juntos. E eu creio que nós teremos testemunhos, muito breve, do sobrenatural de Deus, de milagres, de bênção de Deus acontecendo através desta live, através da misericórdia e da graça de Deus. Nós fizemos aí 3 lives, devido a nossa cidade ter entrado em lockdown, nós não podíamos fazer, congregar juntos, dentro, fisicamente, ali na sede da igreja. Então a gente passou a fazer lives e nós temos testemunhos. Eu já fui procurado por pessoas que disseram que foram curadas através da live. Quando nós cremos no sobrenatural de Deus, nós recebemos da parte do Senhor. Mas vamos ver o que acontece nesta passagem. Quais os ensinamentos que nós tiramos nesta passagem? Mas eu quero
glorificar a Deus pela vida dos irmãos que eu vejo ali que estão compartilhando essa live. Seja um mensageiro de Deus. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. Deixe Deus te usar. Compartilhe a live para que as pessoas possam assistir e acompanhar ao vivo, para orarmos juntos, para orarmos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Que a Bíblia diz que aquilo que dois concordarem aqui na terra estará sendo ligado no céu. E nós vamos fazer esta oração em concordância. Quero mais uma vez cumprimentar com a paz do Senhor a todos que estão conectando, estão dando boa noite, estão dando a paz do Senhor, irmã Sônia, irmã Carmen, Bruna, irmã Sandra, enfim, eu não quero deixar ninguém para trás aqui, mas no final da live nós vamos fazer uma oração e eu vou procurar dar um alô a todos, mas se porventura eu esquecer, eu não conseguir ler teu nome, saiba que o Senhor, a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, sonda o nosso pensamento, Ele sabe que você estava aí e é dele que vem a bênção e é dele que vem o milagre. Amém? Então vamos rapidamente entrar na palavra do Senhor e nós vamos ver o que diz a Bíblia, né, sobre este momento de dificuldade que os discípulos passaram. Amém? Olha só, a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22. Aleluia! Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Aleluia! Ao cair da tarde estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas. Aleluia! Porque o vento era contrário. Eu vou ler só esse inicinho assim como introdução e nós vamos ir lendo e meditando passo a passo na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer nos versículos anteriores aqui que o Senhor ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes e ele alimenta cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, os discípulos viram o sobrenatural de Deus acontecer, o poder de Deus ser manifesto. E logo depois disso, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco, enquanto ele, o Senhor Jesus, despedia a multidão que tinha ouvido a palavra, que tinha sido alimentada pelos peixes e pelos pães. Agora o Senhor Jesus diz aos discípulos, peguem o barco, tomem esse barco e passem para o outro lado. Eu ficarei e eu vou despedir essa multidão. Primeira coisa que eu vejo aqui nessa palavra é a obediência desses homens. Eles não pediram para entrar no barco. Eles foram ordenados, receberam uma ordem do Senhor. Eles receberam esta ordem do Senhor Jesus, entrem no barco e passem para o outro lado. Eu quero dizer para você, que você entenda que as dificuldades elas vêm nas nossas vidas. Às vezes, nós por escolhas erradas, temos consequências difíceis por causa das nossas atitudes. Outras vezes, simplesmente, elas vêm. A dificuldade se levanta, os dias maus chegam. E eles não avisam que estão chegando. Simplesmente eles chegam. Esses discípulos subiram no barco sem saber o que iria acontecer. Eu quero lembrar você que ali existiam pescadores. Mas vejam o que vai acontecer com estes homens que tinham ali, homens experientes no mar. Quero dizer para você que às vezes nós estamos há muitos anos na caminhada com o Senhor Jesus. E achamos que nós vamos enfrentar as dificuldades e vamos enfrentar bem tranquilos a dificuldade. E nem sempre é assim. Às vezes a dificuldade é tanta e nos pega de uma maneira tão tremenda que nós, assim como esses homens experientes, começamos a entrar em pânico. Começamos a nos desesperar. Mas glorificamos a Deus que Ele sempre vai levantar um homem e uma mulher de Deus para levar uma mensagem para nós, para que nós possamos
colocar os nossos pés no chão e a nossa fé em Cristo Jesus e ter de novo no nosso coração, na nossa mente, a convicção de que nós não estamos só, de que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós nos mínimos detalhes. A Bíblia vai dizer que eles obedecem, eles entram no barco. E a primeira coisa que eu aprendo, estar em obediência à vontade de Deus. Estes homens estavam em obediência à vontade de Deus. Olha o que vai dizer o versículo de número 23. Jesus despediu a multidão e foi ao monte para orar em particular. Eis aqui um outro ensinamento. O primeiro, obediência às ordens, às orientações, aos mandamentos, aos estatutos do Senhor. Segundo, orar. Aqui a Bíblia diz que ele foi orar em particular. Jesus, sendo também Deus, sendo filho do Deus Altíssimo, que se fez carne, ele nos deixou o exemplo de buscar ao Pai em oração. E o véu se rasgou. Eu e você temos esta liberdade de curvarmos a nossa face, nos humilharmos diante do Senhor, orarmos ao Senhor, certos de que nossa oração, pela misericórdia, a oração feita em nome de Cristo Jesus, ela chega a Deus. E o Senhor, Ele ouve as nossas orações. O Senhor, Ele tem prazer em responder às nossas orações. O nome dele é glorificado. O que acontece é que às vezes nós queremos que as coisas sejam da nossa maneira. Não é assim que funciona. Deus tem um projeto e um propósito. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pedimos e não recebemos porque pedimos para nosso próprio deleite e nós não sabemos pedir em oração. Olha o que a Bíblia diz. Jesus subiu ao monte para orar em particular. Jesus buscava a face do papai em oração. Ei, nós que acreditamos no Senhor Jesus, que acreditamos no Deus que criou todas as coisas, que acreditamos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que nós não estamos órfãos, nós devemos buscar a face do Senhor em oração. Olha só, Jesus ele diz na sua palavra, na palavra do Senhor diz que Jesus foi orar em particular ao cair da tarde e estava ali sozinho. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus está em particular no monte à noitinha orando sozinho. Aleluia! Só que aí a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no barco e estão em alto mar. A Bíblia vai dizer no versículo de número 24... Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Tudo estava indo muito bem. Eles estavam seguindo a orientação do Senhor. Eles estavam em obediência. Aos olhos de muitas pessoas que entram para a igreja, que começam a acreditar no Senhor Jesus, elas creem que pronto, acabou, eu não terei mais problema na minha vida. Não é assim. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estes homens estavam em obediência, passem para o outro lado, tomem este barco e passem para a outra margem. Eles obedeceram, só que no meio do caminho, um imprevisto acontece. Levanta-se uma tempestade. A Bíblia vai dizer que o barco era atingido pelas ondas porque o vento era contrário. De repente você que está do outro lado aí, está nesta situação, exatamente assim. Você sente que as ondas são ao contrário. Parece que você está indo na direção errada. Parece que você não está obedecendo. Parece que você está fazendo algo que está desagradando a Deus. Ei, isso tudo é um projeto, é um propósito de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Se você está em obediência e essas ondas e esse vento está contrário, você vai aprender junto comigo o que é que o Senhor determina, qual a providência, o que fazer nessa situação.
De repente você está caminhando, você vinha tão bem, agora está tudo, parece, está o mundo desmoronando na minha cabeça, parece que eu estou sendo perseguido por todo mundo, parece que tudo que eu faço está errado, parece que eu estava, indo no rumo da vitória e agora algo se levanta contra mim. Na maioria das vezes as pessoas entram em desespero, elas desanimam, elas pensam em parar, elas pensam em jogar tudo para o alto, elas pensam simplesmente, ei, o mundo acabou, não tem mais jeito, eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Mas nós vamos aprender que estes homens, eles tomaram um susto, sim, eles ficaram apavorados, mas nós vamos aprender com a palavra do Senhor que nós podemos ficar apavorados, que nós podemos ficar assustados, mas que nós temos que manter e exercer a nossa fé. Olha o que a Bíblia vai dizer. Na quarta vigília da noite, o barco estava lá, sendo açoitado pelas ondas, vento contrário. A Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus caminha por sobre as águas. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão sujeitas ao nosso Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao nome de Cristo, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas lhe sujeitou, diz a palavra, ao nome do Senhor. Olha só, Jesus está caminhando como nós caminhamos em terra firme. Jesus caminha por sobre as águas. A Bíblia vai dizer que os discípulos, aleluia, tinham acabado de ver o Senhor multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, e tinha alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles tinham visto, eles tinham presenciado o sobrenatural de Deus. Ei, de repente você já presenciou o sobrenatural de Deus, você já viu o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, na tua família, nos teus irmãos em Cristo. Você já viu, você já ouviu alguém falar, mas agora, diante da dificuldade, você está em desespero. Nós entramos muitas vezes em desespero, mas olha o que a palavra do Senhor vai dizer, qual a orientação que o Senhor vai dar para mim e para você, para enfrentarmos estes momentos de dificuldade. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 14, no versículo de número 26, os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas do mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles não conseguiram ver, entender que era Jesus andando por sobre as águas. E isto é algo tremendo, porque nós, o ser humano, ele tem a mania de colocar as coisas dentro de um padrão, que Jesus Cristo tem que agir dessa maneira, que o sobrenatural de Deus tem que ser assim. Ei, nós não podemos colocar o Senhor Jesus e bitolar ele, vai agir assim, dentro deste padrão. O nosso Deus, ele sabe como fazer, ele é multiforma e graça. Às vezes nós queremos e esperamos o sobrenatural de Deus de uma maneira, ou de alguém, e o Senhor nos surpreende completamente, nos respondendo de uma outra maneira. Esses discípulos não entenderam que Jesus estava chegando a eles e pensaram, é um fantasma. Às vezes o Senhor está nos enviando socorro, às vezes o Senhor está nos respondendo através da sua palavra e nós não pegamos, nós achamos que é para outro. Por quê? Porque não foi da forma que eu quis que fosse, não é da forma que eu projetei, não é do jeito que eu quero. Aleluia! O Senhor Jesus, ele vem para aqueles discípulos caminhando por sobre as águas e os discípulos tomam um susto, se apavoram. Eles estavam apavorados com as ondas, com o vento. Agora eles não conseguem entender que quem se aproxima é o Senhor Jesus, que quem se aproxima é aquele mesmo homem, filho de Deus, que tinha acabado de transformar aqueles pães e aqueles peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e tinha alimentado aquela multidão. Eles não conseguiram, eles bitolaram, eles disseram na mente deles, eles de repente pensaram, não, nenhum homem anda por sobre as águas, para ser alguém andando por sobre as águas deve ser um fantasma. Ei, não coloque o agir de Deus dentro de uma forma, dentro de um padrão que você acredita. O Senhor, ele tem a forma de agir.
eu quero falar mais uma vez, ele é multiforma e graça. A Bíblia vai dizer que os discípulos gritaram com medo no versículo de número 26. No versículo de número 27, Mateus capítulo 14, versículo de número 27, a Bíblia diz: Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo diante da dificuldade que você está enfrentando? Porque Jesus está falando com você, Jesus está falando comigo, Jesus está falando conosco. Jesus não fala para ausente. Se você está assistindo essa live, Jesus está falando com você e Ele está dizendo: ei, coragem, não tenha medo, sou eu, o Senhor, agindo na tua vida. Essa dificuldade é para te preparar, essa dificuldade é para fazer o sobrenatural acontecer e você entender que as coisas não vêm da força do teu braço, não vêm do poder do teu dinheiro, não vêm da tua posição social, não vêm do teu grau de estudo, vem do alto, vem de Deus para a minha e para a tua vida. Aleluia, porque na dificuldade, realmente nas dificuldades, tipo isso que nós estamos enfrentando, a humanidade está enfrentando, nós entendemos que nós somos seres limitados, mas o nosso Deus, ele faz o que ele quiser, ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia diz que Jesus se comunica com os discípulos, da mesma maneira que ele está fazendo agora. Ele está se comunicando conosco. Aleluia! Ele está falando comigo e contigo. Ele está dizendo para você: coragem, coragem, não temas, sou eu. Sou eu que falo contigo, eu conheço a tua história, eu te criei no ventre da tua mãe, eu formei os teus ossos, eu sei do teu dia a dia, eu te conheço como ninguém, eu sou do teu coração, eu sou dos teus pensamentos. O que acontece é que eu estou trabalhando na tua vida. Coragem, sou eu. Porque se não for o Senhor, levanta a tua voz em oração, repreende em nome de Jesus Cristo, e Satanás tem que sair, ele tem que abandonar a tua vida. Tenha uma vida reta diante do Senhor, tenha uma vida de obediência, e Satanás ele pode tentar, mas há poder no nome de Jesus. Estes homens estavam desesperados, eles estavam apavorados. Aleluia! Aí eles olham Jesus andando por sobre as águas, e na mente deles, eles não acreditaram que Jesus pudesse andar por sobre as águas. Um fantasma pode, mas o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, não pode. Foi isso que eles pensaram. Eles bitolaram Jesus. Eles bitolaram o poder de Deus. Eles colocaram dentro de uma fórmula. É aqui, é desse jeito que tem que agir. E esqueceram que o nosso Deus, ele é multiforme e graça. Aleluia! E isso é o que a humanidade faz nos dias de hoje. O ser humano continua fazendo a mesma coisa. O ser humano continua bitolando, continua dizendo que tem que agir de tal maneira, reclamando, murmurando, dizendo que se Deus existisse as coisas não estariam desse jeito. Se Deus existisse, não existiria tanta maldade no mundo. Ei, pense um pouquinho, se as pessoas obedecessem à palavra de Deus, não haveria maldade no mundo. O que acontece é que as pessoas não querem saber da palavra de Deus. E aí elas fazem o que bem entendem do jeito que elas querem, por causa do livre-arbítrio. Eu fui questionado uma vez: pastor, por que é que Deus então não tira de uma vez por todas o mal do mundo? Pelo simples fato de que Deus não é mentiroso. Ele disse na sua palavra que eu tomo os céus e a terra por testemunha, que hoje vos dou bênção e maldição. Mas escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Ele diz que é uma questão de escolha. Se ele tirar o mal do mundo, não teremos mais escolha. E ele seria um Deus mentiroso, e ele não é. Ele não é. Nós temos que entender que é uma questão de escolha. Obedecer a Deus é uma questão de escolha. Seguir os mandamentos de Cristo é uma questão de escolha. Você escolhe viver do jeito que você quiser. Eu escolho viver do jeito que eu quiser. Eu escolhi viver e lutar, pelo menos, para viver em obediência à palavra do Senhor. E, sinceramente, eu me arrependo de ter demorado tanto para entrar nos caminhos do Senhor.
porque eu fui começar a caminhar com o Senhor Jesus quando eu tinha já meus 39 anos. Gostaria de ter começado a caminhada mais cedo. Eu não teria enfrentado tantas coisas que eu enfrentei por causa da escolha mal feita que eu fazia. Hoje a minha base é a palavra de Deus. As minhas escolhas eu sempre procuro colocar como base para decidir a palavra de Deus. Aleluia! Olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer no versículo de número 28, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, mas diante daqueles discípulos que estavam ali, um deles tomou uma atitude diferente. Senhor, se eres tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele, de uma certa maneira, ele colocou em dúvida, és tu mesmo, Jesus? És tu mesmo agindo? És tu mesmo chegando? Bom, Senhor, se eres tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E olha que tremendo o que a Bíblia vai dizer. No versículo de número 29, e Jesus disse, vem. Somente isso. Jesus não fez para ele um grande discurso. Jesus não ficou falando muitas coisas para ele. Jesus simplesmente deu uma ordem. Vem. Sou eu, estás com dúvida? Vem. É o que o Senhor diz para algumas pessoas aqui. É Ele agindo na tua vida. É Ele agindo na minha vida. Não duvides. Vem, diz o Senhor. Vem para mim, vem para minha presença, vem falar comigo. Eu estou aqui. Ei, mas tem um mar, Senhor, entre mim e a ti. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o dono do mar. Sou eu quem passo por cima de todas as coisas. Tudo está sujeito ao meu nome. Essa dificuldade que você está enfrentando está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Quando Ele disser basta, acabou. Quando Ele determinar, acabou. Acabou. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem a Pedro. Vem, Pedro, pode vir. E Pedro, descendo do barco, aleluia, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro fala com o Senhor Jesus, dizendo, se eres tu, quero ir. Manda-me que eu vá até onde estás por sobre as águas. E o Senhor disse, vem. E Pedro não duvidou. Pedro saltou do barco. Sabe o que acontece? Muita gente não chega em Jesus porque ela não quer andar por cima das águas. Porque ela não quer, ela tem medo. Eu tenho medo. Mas o espírito que o Senhor nos deu é de ousadia, não é de covardia. O Senhor tem determinado coisas em vida de pessoas, mas o medo tem feito com que elas não prossigam, com que elas não progridam. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer algo porque pode não dar certo. Nós nunca teremos a certeza das coisas totalmente. Somente eu tenho certeza de que Cristo Jesus é meu Senhor e Salvador. E que eu estou agarrado às vestes do Senhor Jesus. E que se porventura não dar certo esta porta, o Senhor vai me abrir outra. Porque a minha vida está no controle dEle. Os meus dias estão no controle dEle. As minhas dificuldades estão no controle dEle. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor dá ordem e Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Aleluia! Vamos ver o que acontece. Mas, observando, versículo de número 30, observando o vento forte, Pedro parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar o vento forte. O que acontece que tem muita gente que para no meio da caminhada é porque ela para olhar o vento,
ela para olhar a dificuldade, ela tira os olhos do Deus Todo-Poderoso, ela tira os olhos de Cristo e ela começa a olhar para outras coisas. Ela olha para a dificuldade, ela olha para o bolso, ela olha para a saúde, ela olha para tantas coisas, mas ela não olha para Deus, aquele que controla tudo, aquele que domina tudo, aquele que tem todas as coisas sujeitas. Aleluia! Pedro, diz a Bíblia, que começa a olhar, observar o vento forte. E a Bíblia diz que ele teve medo. Ele teve medo. É aí que os crentes, os cristãos, nós nos perdemos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, aí nós temos medo. Aí o medo vem. E o medo paralisa. O medo paralisa. O medo não deixa ninguém andar. A Bíblia diz que Pedro teve medo. Aleluia! E ele começou a afundar. Aleluia! Começou a andar por sobre as águas, em direção ao Senhor Jesus. Começou a sua caminhada em direção a Jesus. Mas, nesta caminhada, tinha vento contrário. Nesta caminhada, tinha água profunda. Nesta caminhada tinha dificuldade. E aí, Pedro teve medo. Qual o problema nisso? O problema nisso é que a gente para. O problema nisso é que a gente afunda. O problema disso é que a gente deixa de viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a afundar. Aleluia! Versículo de número 30, você que está acompanhando, Mateus capítulo 14, versículo de número 30. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! Ei, você que está afundando, você que está parando, você que está em dificuldade, é hora de você gritar: salva-me, Senhor! Salva-me! Eu estou afundando, Senhor, salva-me! O Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia! O Senhor está esperando, Ele está olhando, Ele está vendo, observando as nossas atitudes. Ele está querendo ouvir a tua voz. Se você está se sentindo hoje como Pedro se sentia aqui neste momento, estava afundando, estava com medo, ele olhou para Jesus e ele disse: Senhor, salva-me! Salva-me! Olha para Jesus e clama a Ele. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, Ele está com seus ouvidos abertos e a sua mão não está encolhida. Aleluia! A mão do Senhor não está encolhida para que ela venha em socorro a mim e a você. A Bíblia vai dizer que Pedro grita: Senhor, salva-me. Aleluia. Olha só que tremendo. A Bíblia vai dizer imediatamente. Imediatamente. Tem pessoas que recebem imediatamente o sobrenatural de Deus quando elas clamam. Outras permanecem um tempinho mais. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração e sabe que se enviar o socorro imediatamente, no outro dia, a pessoa já virou as costas. O outro dia, a pessoa já esqueceu. Mas a Bíblia vai dizer que imediatamente, aleluia, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Por que é que nós duvidamos? Por que é que nós começamos a viver o sobrenatural de Deus? E quando a dificuldade vem, quando a luta vem, nós passamos a olhar para a luta. Mas espera aí, eu estava vivendo o sobrenatural de Deus. Espera aí, eu estava caminhando em direção a Cristo. Agora, por causa da dificuldade, eu vou parar? Agora, por causa da dificuldade, eu vou ter medo? Eu vou tirar os olhos de Jesus? Jesus respondeu a Pedro: homem de pequena fé, por que é que duvidastes?
O Senhor está falando nesta live conosco. Por que é que duvidastes? Por quê? Por que parastes? Por que olhastes para a dificuldade? Eu sou o teu socorro bem presente. Aleluia! É do alto que vem o nosso socorro. Aleluia! Viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus. Clame a Deus, busque a Ele. Na dificuldade, pede socorro a Ele. Clame ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor estende a mão e traz de novo à tona aquele homem que estava afundando. Aleluia! Traz de novo à tona aquele homem que estava indo a fundo e socorre Pedro. E Pedro era um dos pescadores. Pedro conhecia o mar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que homens, mulheres cristãs, que caminham, que conhecem o sobrenatural de Deus, às vezes afundam, às vezes param, às vezes têm medo, porque são seres humanos, porque somos seres humanos. Mas eu quero lembrar você que assim como Pedro fez, faça você. Socorro, Senhor, porque eu estou afundando, porque eu estou perecendo, porque eu estou parando, porque eu estou quase desistindo, porque eu já não vejo mais sentido em nada. Ei, pare de olhar para a dificuldade. Pare de olhar para a dificuldade. Eu hoje estou falando para você sobre o poder da fé em tempos de dificuldade. O poder da fé em tempos de dificuldade. Mas você de repente vai pensar, pastor, mas faltou fé aqui para Pedro. Sim, faltou. O Senhor Jesus disse, homem de pequena fé, por que é que duvidastes? Mas de repente você está passando por dificuldade, está fazendo exatamente como Pedro. E o Senhor está dizendo, homem, mulher de pequena fé, por que é que estás duvidando? Sou eu, Jesus. Sou eu. Eu que fui para a cruz do Calvário pela tua vida, sou eu, o teu Senhor e Salvador, o teu socorro bem presente. A Bíblia vai dizer que ele estende a mão. Ele estende a mão e ele traz Pedro para cima das águas novamente e diz, homem de pequena fé, por que duvidastes? A Bíblia vai dizer que quando entraram no barco, o vento cessou. Mas nós vamos ver, se você olhar lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45, ou de repente em Jó, capítulo 6, versículo 15, você vai ver que Jesus dá ordem ao mar para que se aquiete, ao vento para que cesse. Porque todas as coisas estão sujeitas. Todas as coisas lhe são sujeitas. E a Bíblia vai dizer que houve uma calmaria porque Jesus entrou no barco. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Eu quero chamar a atenção de você. A Bíblia diz que Pedro afundou. Mas a Bíblia diz que ele caminhou um pouco por sobre as águas, porque indo ele em direção ao Senhor Jesus, ele observou o vento. Ele observou a dificuldade. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para você que na caminhada com Jesus vai ter vento, que na caminhada com Jesus vai ter tempestade, mas que na caminhada com Jesus tem socorro, tem sobrenatural, tem mão estendida. Aqui, Pedro e os outros discípulos viveram algo tremendo. Os outros discípulos, se forem contar sobre este fato, os outros discípulos, não Pedro, esquece Pedro um pouquinho, entenda comigo. Eu quero que você entenda comigo, você quer viver o que os discípulos viveram ou você quer viver o que Pedro viveu? Aleluia! Pense bem, reflita um pouquinho. Os outros discípulos contando esta história, eles vão dizer mais ou menos assim: estávamos nós viajando de barco em alto mar, levantou-se um vento tremendo, as ondas eram muito fortes, o barco estava quase indo a pique, nós estávamos apavorados. Aleluia! A Bíblia vai dizer
Estes homens vão dizer que isto aconteceu com eles e que de repente eles olharam no mar, viram alguém vindo em direção a eles, eles pensaram que era um fantasma, mas era Jesus andando por sobre as águas. Eu estou dizendo que os discípulos contariam mais ou menos assim, narrariam a história mais ou menos assim. E eles diriam: e nós vimos Jesus vindo em direção ao nosso barco, mas nós vimos um de nós, um discípulo, indo. Aleluia!